Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Eu falei no vídeo anterior, na postagem anterior, que nós vamos levar alguns dias, claro, para restabelecer a nossa internet. E ficarei alguns dias sem fazer publicações, ok? Mas observando aqui o livro, para encerrar esse capítulo 10º, né, falta apenas uma folha e meia, ok? Uma folha e uma página, para depois adentrarmos no capítulo 11. Então, se vocês acabaram de ouvir a primeira parte, então vamos lá para a segunda parte, para encerrarmos esse capítulo. Que aí a gente encerra essa ideia desse estudo, rapidamente, vocês já acabaram de ouvir, né, a postagem anterior. Então vamos dar rapidamente a conclusão desse capítulo, ok? Está falando sobre a relação dos espíritos com os seres humanos. E nesse capítulo está falando especificamente das missões dos espíritos. Vamos lá. É a pergunta 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Aí já é uma visão acanhada, né? Quando a gente pensa que alguém é inútil. Vamos ver a resposta. Há, efetivamente, pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária, e seu castigo começa frequentemente, desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Eu não concordo muito com o que está falando aqui, que não existe, entendeu? Uma encarnação que seja completamente zerada, de total inutilidade. Ela vai servir acabando, servindo, né, para que ela seja útil sem perceber, ok? Ela vai acabar sendo útil na providência divina, assim eu vejo. Mas ela própria não tem lucro nenhum, vantagem nenhuma, claro, se ela pretende ser inútil, mas acaba sendo utilizada sem o perceber. Vamos lá. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Gente, os materialistas, né? Pergunta boba. Poderia lhes aproveitar nada? Claro, o materialista aproveita o quê? Nada moralmente. Nada. Ele só quer saber do conforto, do seu bem-estar dele, da família dele. E vai até o dia de morrer, gente. Quantos são assim? Vamos lá. Entre os espíritos há também preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e às suas custas, os inconvenientes da sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolher uma vida mais útil, mas uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Quer dizer, de repente pedir uma vida para ser útil. Mas chega aqui, é encorajado, e já tem uma tendência, claro, porque tudo reside em nós. Se você não tiver uma tendência para tal coisa, o espírito não vai perder tempo contigo não, meu amigo. Ok? Agora, se nós temos uma tendência para alguma coisa, aí os espíritos, como é que poderiam dizer? Deita e rola, né? Então, meus amigos, somos culpados? Somos. Mas quem mais é culpado? Eles também. Eles pensam que não, mas também. Cada um pega a sua cota, né, a sua conta. É assim que a coisa funciona. Vamos lá, pergunta 575. As ocupações vulgares nos parece mais deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem uma missão real sobre a Terra? Gente,
Todo mundo tem uma missão. Você nasce para ser pai, para ser mãe. É uma missão. Você nasce para ser um bom filho. É uma missão. Você nasceu para ser um bom avô. É uma missão. Você nasceu para ser um bom amigo. É uma missão. Todos nós temos uma missão. Agora, existem missões, né, de cunho mais forte, mais elevado. Vamos ver a resposta aqui. Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que conduz seus semelhantes. Quer dizer, aí vai a grande missão. Aí vai um cara que se torna que nem Chico Xavier. Qual a missão de Chico Xavier? Ah, mas então eu não tenho missão. Tu tem tua missão, mesmo. Todos nós temos uma missão, todos. Sempre compatível com as nossas possibilidades. Não vamos nos esquecermos disso. 176. Os homens que têm uma missão importante, agora falou de importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Algumas vezes sim, que nem Chico Xavier, né? Mais frequentemente a ignoram. Vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago. Sua missão se desempenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impele no caminho onde deve cumprir seus desígnios. Meus amigos, vai. Todo mundo tem uma missão. Pergunta: quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada ou pode receber uma missão não prevista? Resposta: tudo que o homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto, está falando do espírito, né? Apto a compreender seu pensamento e executá-lo. Ele dá a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a Terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com certo trabalho de arte ou descoberta. É necessário dizer que, ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. Então você vê, Chico Xavier, qual a missão dele? E a missão dos espíritos que mandaram ele escrever isso ou aquilo. Né? Quantos envolvidos nessa missão? Não é verdade? São muitos. Vamos lá. O espírito pode falir em sua missão por sua falta? Resposta: sim, se não é um espírito superior. Claro, né? Se ele ainda não é um professor, é um aprendiz, ele vai errar. Quais são para ele as consequências? Será necessário recomeçar a tarefa. É essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Claro, né? 579. Visto que o espírito recebe a missão. Então, meus amigos, cada um tem sua missão, conforme eu já falei antes. Eu tive que dar uma pausa aqui e perdi um pouquinho a ideia do pensamento. Porque eu tive que atender um chamado aí. Bem, vamos lá, o que interessa. Então, visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode contar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá nela falir? Vamos ver aqui. Aqui eu respondi já antes, né? Quais seriam as consequências do erro? Será necessário recomeçar, sua punição, aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado, claro. Agora a pergunta que nós paramos foi essa aqui. Visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral ao espírito que poderá nela falir? É aquilo que eu falei do presidente, lembra? Então vamos lá? Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? Ele sabe. Olha bem, isso que eu falei. Vamos botar a cara do presidente, né? Será que Deus não sabe que o presidente vai falir ou não? Tá ali. Deus sabe. É aquilo que eu falei antes. Deus está sabendo. E por que deixa então? Agora vamos lá. Estais seguros. E seus planos, quando são importantes,
não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Entendeu? Então, aquele que não deve abandonar, por necessidade, é esse que vai seguir na missão. Agora, quando Deus achar que ele deve continuar naquele trabalho. Se ele achar que aquele trabalho não deve continuar, Deus sabe, conforme bota ele. Deus não sabe, ele sabe. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro. Aí é que está. Por que o futuro? Que Deus possui, mas que não vos é dado. Olha só que maravilha. Vocês acham que as consequências de um estado de coisas, de um presidente ferrar com aquele povo ali, não tem um propósito bom lá na frente? Pois é, né? A gente sempre acha que não. Isso que é falta de fé, falta de confiança, falta de acreditar que existe justiça, falta de acreditar na proteção de Deus. É tudo isso aí. É tudo isso aí. Quando a pessoa fica abalada, ela com certeza não tem fé em Deus do jeito que deveria ter. Ela pensa que tem, mas não tem. Mas vamos lá, dar continuidade. É 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova. Quer dizer, um tem como prova, outro tem como missão determinada tarefa. Não, ele tem a experiência. Quer dizer, já que ele pegou como missão, é diferente da prova, né? Ele já tem experiência. A prova você vai passar para adquirir a experiência. Nesse caso, ele encarna para cumprir a missão e já tem experiência. 581. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grande verdade, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Como enganados por si mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênios devem falar segundo os tempos e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, podia ser suficiente para seu século. Está entendendo? Quer dizer, ele pode estar muito avançado para o século que ele veio. Vamos lá, 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Lembra que eu falei lá? O pai, a mãe, um bom filho, um bom avô, também são missões. Claro que sim. Olha, vamos ver a resposta. É assim contradita. Uma missão é, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhes a organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões, no caso a criança. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Tá vendo? Não deixa de ser uma missão. As pessoas pensam que missão é só ser reconhecido publicamente como o bonzinho. Não é só essa missão não, existem várias. Pergunta: se uma criança se torna má, malgrado os deveres dos seus pais, eles são responsáveis? Quer dizer, os pais se dedicam, e mesmo assim a criança se torna má. Resposta: não. Porém, quanto mais as disposições da criança são mais é penosa a tarefa, e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Ok? Então, quanto mais for difícil a criança, mais o pai deve exigir, certo? E assim o mérito será maior, claro. Se uma criança resulta um bom sujeito,
malgrado a negligência ou maus exemplos dos pais. Estes retiram algum fruto, quer dizer, o pai foi responsável, a mãe foi responsável e a criança se torna um cidadão do bem. Vai adquirir algum fruto? Claro que não, né? Deus é justo. Ele até fala, nem fala muito. Ó, Deus é justo. Pô, tu não fez nada, como é que vai receber? Só vai vendo. Vamos lá, 584. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? O cara só quer levar vantagem, né? Qual pode ser a missão desse cara? Vamos ver? Ele não é, o mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve, aquilo que eu falei, Deus se serve até dos maus, para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. É que a gente nunca vê, né? Dessa forma, infelizmente. Pergunta, aquele que é o instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visa senão um objetivo pessoal. No obstante, aproveitará desse bem? Claro que não, Deus é justo. Vai falar a mesma coisa, Deus é justo. Deus é justo, Deus é justo. Cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Claro, ele quis fazer o bem? Não quis? Tem muito que falar sobre isso, não. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau de seu progresso. Uns percorrem os mundos, se instrui e se prepara para uma nova encarnação. Outros mais avançados se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos próprios, assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Então está falando aqui, os espíritos que se ocupam, né, de proteger as cidades, os povos, etc. e tal. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Está falando tudo dos espíritos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Fica bolado, então vou fazer mal. É isso aí. Mas em dado momento ele vai despertar como todos nós. Então, meus amigos, a próxima postagem realmente agora será um capítulo novo. Será o capítulo 11. E vai falar sobre os 3 reinos. Quais são? Mineral, animal, mentepsicose. Daqui nem é um reino, não. Aqui, ó. Minerais e as plantas. Aqui são 2 reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Certo? Mentepsicose é outra coisa, outro assunto. Os reinos são 3 reinos. Reino vegetal, reino mineral e reino animal. Ok? O reino animal tem o animal irracional e o animal racional, que é o homem. Ok? E mentepsicose. Não vou falar o que é, mas eu sei o que é. E nós vamos ler lá na frente. Mas quando nós dermos início a isso aqui, eu vou falar para você logo de cara o que vem a ser mentepsicose. Vocês querem saber uma dica agora? Bem, mentepsicose é a ideia que alguns tiveram que o espírito pode reencarnar no corpo de um animal. Ok? Então é isso aí, mentepsicose.
Deixa eu ver aqui, ó. Vamos tirar a dúvida. Ah, tá aqui. A comunidade de origem de seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da mente e psicose? Pergunta. Porque nós espíritos passamos pelo reino animal. Então duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelham absolutamente mais tarde. Então a mente e psicose, tal como é entendida, não é exata. Não se pode então dizer que tal homem é a encarnação do espírito animal e, por conseguinte, a mente psicose, tal como é entendida, não é exata. Então fica aqui a dica, nós vamos estudar isso depois. Fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever e dar o like, aquele joinha, aquele dedão para cima. Obrigado e até daqui a alguns dias, quem sabe.